A União Europeia vai fechando o cerco, vai fechando as janelas de oportunidades de importação de armas da Rússia, que vem, é claro, do exterior, principalmente dos norte-coreanos e do Irã. Mas antes de aprofundarmos neste artigo, neste tema, vamos conversar brevemente sobre uma preparação de prontidão de combate ou prontidão para o combate da Bielorrússia lá na região do norte da Ucrânia, que liga o alerta em Kiev, que está se aproximando das temperaturas mais congelantes deste inverno. Já está nevando em Kiev, já temos esse relato aqui, e de certa forma essas mobilizações anseiam aqueles que estão na defensiva, que são os ucranianos, pela possibilidade de um contra-ataque, já que Kharkiv está sendo dominado, sim, pelos ucranianos, e seria um contra-ataque por parte da Bielorrússia, ou melhor, uma antecipação a um contra-ataque, o que o governo de Lukashenko diz ser uma prontidão para uma possível agressão dos ucranianos. Vejam que a batalha ela não ocorre somente de questões físicas e bélicas territoriais, mas sim de guerra de informação. Sendo que os ucranianos nem sequer mobilizaram equipamentos, pessoal, lá na região norte, mais acima de Kiev. E porque Bielorrússia, de Lukashenko, amigo íntimo, parceiro de todas as horas de Putin, está mobilizando para enfrentar a possível Ucrânia no futuro muito breve. É isso que vamos observar aqui neste artigo, em que os militares bielorrussos anunciaram exercícios de prontidão de combate na terça-feira, com ordens para mover tropas para áreas designadas e estabelecer travessias de pontes sobre dois rios principais. Esta, sem dúvida, é a ação de batalhões de engenharia que fazem o seu papel brilhante lá na região da Bielorrússia, que possui muitos rios, muitos afluentes ali na região. E os exercícios eles foram lançados por instrução do presidente Alexander Lukashenko e foi anunciado pelo setor de defesa no canal do Telegram. Porém, o Ministério ele não revelou também quanto tempo que esses exercícios de prontidão levarão ou suas possíveis aplicações para a vizinha Ucrânia. O que sabemos neste momento é que, nesse auge de 10 meses de conflito na Ucrânia, é que Lukashenko e seus assessores, suas autoridades máximas, estão se antecipando a uma possibilidade de ataque da Ucrânia. Como eu havia dito, não há informações ainda que pesem esse resultado, mas é uma forma deles se anteciparem a um possível confronto, para não serem pegos de surpresa. Também não especificou quantas tropas e quais equipamentos, claro que falaram que houve assim o deslocamento de batalhões de engenharia, mas quais os tipos de equipamentos militares mais específicos, por exemplo, como infantaria mecanizada, cavalaria mecanizada, infantaria com artilharia. Não houve essa aproximação com a imprensa. Entretanto, já sabemos que naquela região há grandes tropas, unidades aerotransportadas e também de cavalarias mecanizadas que fazem ali a fronteira com Kiev, mais próximo da fronteira, mais distante, não há uma unidade mais robusta de cavalaria mecanizada, ou seja, os blindados de combate pesado, também ao transporte, blindados de transporte de tropas, da infantaria, por conta dos rios, mas muito próximo ali das fronteiras da região norte da Ucrânia, há sim essa deposição de blindados de cavalaria muito bem formados ali na região e também aerotransportadas mais para o interior. Então, como já havia aqui destacado, um aliado próximo de Moscou, que é a Bielorrússia, que permitiu que
que as tropas, as forças russas adentrassem em território ucraniano ao longo desta guerra e também fez vistas grossas para os lançamentos de mísseis de cruzeiro, artilharias, morteiros advindos das regiões da Rússia, cortando a Bielorrússia e caindo mais na região oeste da Ucrânia. Sem dúvida que a Bielorrússia ela abriu as portas para os ataques, para o avanço russo. Então é isso que eu gostaria de colocar aqui antes de conversar sobre o tema principal, que é a nova sanção da União Europeia contra alguns agentes que são persas, são iranianos, que operam dentro do Irã, que fornecem equipamentos como drones, Shahed 136, equipamentos terciários que fazem a estrutura dos drones que estão sendo produzidos também na Rússia. A Rússia também produz. A Rússia é a segunda maior exportadora de armas do mundo. E os Estados Unidos vem trabalhando, por conta desse conflito, é claro, por conta das sanções, vem trabalhando para conseguir algumas áreas, alguns setores, principalmente os setores em que a Rússia e a Índia são muito fortes nessas relações, essas transações bélicas. E o que os Estados Unidos estão fazendo? Aproveitando essas sanções para conseguir esses terrenos que então eram da Rússia. A Rússia, sim, já perdeu alguns espaços, mas ainda mantém sua força como a segunda maior exportadora de armamentos. É claro que nesse conflito, tudo leva a crer que grande parte, melhor dizendo, da sua base industrial de defesa vai para o conflito na Ucrânia e também nessas importações que vêm dos norte-coreanos, que vêm do Irã. Não vou aqui destacar a posição da China, que alguns especialistas já falam que a China está sim auxiliando em algum momento de equipamentos bélicos à Rússia, mas não há comprovação. E se realmente for comprovado, será que os americanos e europeus irão fornecer sanções contra os chineses de Xi Jinping? Eis uma pergunta muito áspera, em que ninguém tem a coragem de fazer nos momentos mais oportunos para Xi Jinping e também para Biden. Então a União Europeia condenou a parceria militar do Irã com a Rússia como uma violação grosseira do direito internacional e anunciou novas sanções contra 8 indivíduos e também entidades iranianas, principalmente aquelas estatais que produzem equipamentos, por seu papel no fornecimento de drones a Moscou. O que eu quero destacar aqui é bem simples. Porque houve essas sanções, de repente, essa intensificação da União Europeia, principalmente porque Odessa, aquele porto extremamente importante lá na região do Mar Negro, bem na região sul aqui da Ucrânia, recebeu uma salva de drones kamikazes, drones do tipo que são produzidos no Irã, que estão sendo operados pelos russos, principalmente desde o final de semana e nesta segunda-feira passada. Isso ligou o alerta porque a Ucrânia estão neste momento no inverno, não está se aproximando ainda daquelas temperaturas mais congelantes, mas Odessa é um centro importante de escoamento de produtos e também podem sofrer imediatamente as consequências do inverno por conta das infraestruturas elétricas sendo destruídas pelos drones e pelos mísseis russos. Então, para evitar o pior, a União Europeia já está mexendo seu pauzinho após receber sinal verde, é claro, dos Estados Unidos. Então, o que eu quero destacar aqui, como eu havia dito, sobre esse corte de energia em região de Odessa, mais de 1,5 milhão de pessoas, civis e militares, ficaram sem eletricidade, o que é muito ruim. E a Rússia, vejam aqui um drone bem legal, bem interessante, bem robusto, que se parece até com aquele Predator americano, o MQ, aqueles MQs dos Estados Unidos também. Ou seja, é uma cópia, porém uma cópia feita da forma persa, da forma iraniana, que dá certo também.
Então, o que eu quero destacar aqui é que a Guarda Revolucionária, aquela responsável pelas forças armadas do Irã, que se divide em força aérea, o exército terrestre e também a sua força naval, que é muito também forte, porque possui ali aqueles barcos de alta velocidade de patrulha, não tem grandes embarcações, mas tem barcos que oferecem problemas e oferecem ameaças para aquelas embarcações lá na região do Golfo Pérsico. Entretanto, o que há uma conjuntura entre Teherã e Moscou é que os russos estão buscando, ao que parece, centenas de mísseis balísticos do Irã. E que isso desperta a atenção, é claro, da União Europeia, que não querem mais que ataques aconteçam nas regiões importantes e estratégicas da Ucrânia, principalmente nos portos. Porque nos portos, como havia dito, principalmente o porto de Odessa, é da onde que saem aqueles navios cargueiros que estão repletos de grãos, repletos de alimentos que abastecem quem? O planeta, principalmente as nações mais desenvolvidas, como Estados Unidos, Europa inteira, destaque Reino Unido, destaque França, destaque Espanha, destaque Itália e Alemanha, entre outras, claro, nações, principalmente pelo trigo, principalmente pelo milho, entre outros produtos que são matéria-prima de outros produtos mais industrializados que chegam na Europa. Por que isso? Não querem que o preço se eleve, não querem que a escassez de produtos empurrem a impopularidade dos civis contra os governadores. Por isso, mais uma sanção contra o Irã, que o Irã ficou agora um pouco receoso em manter essas relações mais amistosas com a Rússia. Provavelmente vai entregar o que já prometeu aos russos, principalmente aqueles equipamentos balísticos que já foram comprados e que é um receio, sim, neste momento da OTAN e da União Europeia, que os bombardeios se intensifiquem até meados ali, final de dezembro, agora, e também o início de janeiro, onde realmente as temperaturas tendem a cair absurdamente e que ofereçam mais risco de possibilidade de neutralização do porto de Odessa, neutralização de todo o andamento rotineiro e civil de Kiev e que torne ainda mais a guerra penosa para a Ucrânia e também para a região de Donbas. Senhores, esta foi uma análise, um panorama geral sobre a Bielorrússia, que está se preparando para a possível, abre aspas, invasão da Ucrânia, fecha aspas, a importância que é a Bielorrússia para a Rússia e também agora essas sanções contra os persas, que possuem uma relação muito amistosa, muito importante e chave com a Rússia de Putin, principalmente no fornecimento de mísseis balísticos e de drones importantes para os bombardeios aéreos da Rússia na Ucrânia. Obrigado pela presença, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação, seguir as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram pelo @AreaMilitarOff e também peço a você, se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no Área Militar.